tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Perigos sem fim e tentações terei que enfrentar. Amém, amém. Gênesis, capítulo 11, de 1 a 4, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, bem queimado, né? E o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nós vivemos numa sociedade terapêutica, e isso nos afeta de várias formas. Tudo que nós queremos é que as pessoas se sintam bem, e tudo que nós queremos é nos sentir bem. O Evangelho é um problema, porque o Evangelho verdadeiro, ele é totalmente inconveniente para o coração do homem natural, e pela ideia de nos sentirmos bem conosco mesmo, e nós queremos que as outras pessoas se sintam bem. Então o Evangelho foi todo reformatado para a nossa geração. Nós realmente convencemos as pessoas que entrar no reino de Deus é uma questão de, num culto como esse, levantar as mãos na hora que alguém faz um determinado convite, ou pior, um apelo, e aí a pessoa recebe uma oração, ou então ela repete umas palavras, e então alguém diz para ela: você nasceu de novo, você está no reino de Deus. Nada pode ser mais falso, não é, do que essa realidade. Ela traz para a igreja uma quantidade enorme de cristãos nominais e que descansam numa profissão de fé falsa. Isso é algo de poucos anos atrás, né? Um século, de alguns séculos atrás, né? A partir de Finney e tal. Isso causa um mal terrível. Essa semana alguém estava falando para mim: pastor, eu queria saber se eu nasci de novo. E outra pessoa me falou assim: olha, eu estou vivendo uma vida meio fria, porque eu acho que eu não sou um escolhido de Deus. Eu cheguei à conclusão de que eu não sou um eleito. Eu levei um a sério e o outro eu não levei a sério. Porque o que falou sobre um desejo de saber se era regenerado, estava manifestando um desejo sério de nós levarmos a sério aquilo que é mais importante em nossa vida. O outro não, o outro queria viver uma vida frouxa, e a desculpa que ele encontrou é que ele chegou à conclusão de que ele não era eleito, mas isso não estava acompanhado da realidade. Se um ser humano realmente levasse Deus a sério, quem diz isso, igual essa pessoa disse, ela não acredita em Deus de verdade, não o Deus da Bíblia, não acredita na ira de Deus, não acredita em nada que a Bíblia diz, porque se ela acreditasse, a ideia dela não ser um eleito seria desesperadora. Mas quando a pessoa diz assim, na maior tranquilidade, não é como se tivesse encontrado uma boa desculpa para viver uma vida que desonra a Deus, é óbvio que a perspectiva de estar perdido para sempre não é realidade para ele só está fazendo um jogo. Mas quando você quer realmente olhar as bases da regeneração, Jesus, quando estava conversando com Nicodemos em João 3, ele não disse para Nicodemos: faça uma oração comigo, Nicodemos, e tudo vai se resolver. Ele disse: importa-vos nascer de novo. E ele começou a falar sobre a obra soberana do Espírito Santo,
e disse que como o vento sopra onde quer, assim são aqueles que nascem do Espírito. Jesus disse que o que nasce da carne é carne, mas só o que nasce do Espírito é Espírito. Enfim, esse texto aqui tem muito a nos falar a respeito disso, de novo nascimento, de certeza, como aquela pessoa queria, não como o outro estava brincando, por não ter nenhum temor, em simplesmente dizer que está vivendo uma vida que não honra a Deus, porque acha que não é um escolhido. Essa pessoa não acredita em nada a respeito das consequências eternas de uma vida longe de Deus, mas é uma preocupação totalmente válida, importante, quando alguém pensa, eu nasci de novo. Jesus disse a Nicodemos, sem nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Então, esse texto que a gente acabou de ler, Gênesis 11, de 1 a 4, toca nos fundamentos do que eu quero dizer a respeito de você ter nascido de novo. Eu podia dizer que quem nasceu de novo são pessoas que não são cidadãos de Babel, como o texto diz. Só os que não são mais nasceram de novo. Todo o resto habita de forma diferente, como numa grande cidade. As pessoas vivem de formas diferentes, mas não importa como vive, é um habitante aqui. E esse texto que nós lemos, ele fala a respeito de algumas coisas básicas. Eles pretendiam construir uma cidade, e eles pretendem construir uma torre nessa cidade que chegue até os céus. São essas as suas pretensões, e eles pretendem fazer um nome para si, sabe? Não passar por esse mundo sem deixar o seu nome marcado. E o objetivo deles é não ser disperso pela terra, é não sumir no meio da multidão, e é não enfrentar os perigos de se espalhar pelo mundo. Eles querem segurança, eles querem algumas coisas que eles estão decididos a edificar. Então você vê que os 2 primeiros correspondem aos 2 últimos. A construção de uma cidade era a forma de evitar ser disperso por toda a terra, e a construção da torre era o desejo de ter um nome para si. 2 coisas que todos os seres humanos querem, todos os homens naturais, eles querem um nome para si, e eles querem segurança. Quase tudo que o ser humano faz estão baseados nessas 2 coisas, para que eu tenha mais segurança, e para que eu tenha um nome no meio da história, para que minha vida não passe como um nada no meio da multidão. Então, a cidade e o que eles estão fazendo aqui são expressões exteriores dos pecados interiores. O pecado interior sempre se expressa, e é assim que se expressa aqui. 2 pecados: o amor ao louvor, o amor à exaltação do seu próprio ego, de expor a si mesmo, e amar o louvor, amar o reconhecimento, que as pessoas reconheçam que eu fiz um nome, é isso. Eles querem fazer um nome para si. E o segundo pecado é o amor à segurança. É você construir uma cidade e Deus tinha ordenado que se enchesse a terra. Sim, o homem encher a terra. Inicialmente, óbvio, quando Deus deu essa ordem, a ideia é você encher a terra e ir espalhando a glória de Deus. Mas ainda assim a ordem estava sobre eles. Agora, é óbvio que encher a terra era perigoso, era muito mais seguro construir algo que nos dê senso de segurança, não é? Enquanto nós construímos um nome para nós mesmos. Mas, no entanto, a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, não é que a gente encontre nossa alegria em ser elogiado pelas pessoas. Não é que a gente encontre a nossa alegria em sermos reconhecidos pelo mundo, em fazer um nome para nós, um nome em cada área da vida que a gente atua, ser reconhecido, para que a gente tenha aquilo que tornou
o jargão da nossa geração, a autoestima que flui dessa ideia. Então, a vontade de Deus para os seres humanos, para nós, não é que a gente encontre a nossa alegria em nosso ego ser massageado pelo reconhecimento do mundo a nosso respeito. Não é fazer um nome para nós, mas que a gente encontre a nossa alegria em conhecer e exaltar o nome de Deus. Você vê, é algo totalmente diferente do que naturalmente nossos corações buscam, fazer um nome para nós. É a gente exatamente não desejar isso e ao mesmo tempo, em vez de nossa alegria estar nisso, nossa alegria está em conhecer Deus e fazer o nome dEle exaltado. Esse desejo de ver o nome dEle proclamado. Então sua vontade não é que a gente encontre, em segundo lugar, segurança nas cidades. Ou seja, que a gente não encontre segurança naquilo que a gente faz, que a gente não caia na loucura de achar que a gente faz coisas, que a gente pode dizer assim, agora eu estou seguro, agora eu edifiquei algo com o meu esforço, com a minha sabedoria, com a minha capacidade, com a minha mente, eu edifiquei algo que me dá segurança. O dinheiro, por exemplo, ele faz isso, as pessoas se sentem mais seguras com o dinheiro, não é? Come, bebe, dorme, você tem para muitos anos, você está seguro. E então Deus diz, louco, não há nenhuma segurança. Você colocou a sua segurança no lugar errado, na areia movediça de algo que te dá orgulho do seu nome e te dá uma falsa segurança. Assim, esse pecado manifesto aqui, você vê, acontece logo depois do dilúvio. O trovão do juízo de Deus e a advertência de Deus contra o pecado no mundo todo, e a salvação através de Noé. Você vê que os descendentes de Noé não ficaram nem um pouco melhores do que eles eram antes, do que o homem era antes do dilúvio. O dilúvio não melhorou o ser humano em nada. A ideia de que catástrofes, tristezas, doenças e mortes melhoram o ser humano é totalmente fútil. O ser humano precisa nascer de novo. É isso que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. O homem que descansa em qualquer coisa oposta àquilo que Deus está falando aqui. Então, tragédias não melhoram as pessoas. Quando as tragédias passam, é óbvio que no meio da tragédia as pessoas falam coisas diferentes, parecem mais quebrantadas, mas se o homem não nasce de novo, quando a tragédia passa, tudo volta ao que era antes. Então essas pessoas aqui, depois do dilúvio, eles estão tão ruins quanto eram antes. A condição humana é exatamente como era de Adão e Eva depois de caídos. Eles vão decidir por si mesmos o que é bom e mal. Eles vão decidir o que é mal e o que é bom. O homem está no mesmo lugar exatamente. Eles acham que podem até mesmo se levantar, reivindicar o nome para si e de alguma maneira construir algo que lhes dê segurança. Essa é a história da humanidade. É a história da humanidade desde que o pecado entrou no mundo. É aqui no texto, em Babel, e é hoje. Então, quando a pessoa diz, será que eu sou regenerado? Essa é a pergunta mais importante do mundo, porque se Jesus diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, então essa é a pergunta das perguntas. Tudo mais depende disso. Se eu nasci de novo, então eu estou no reino de Deus. Se eu não nasci de novo, eu estou debaixo da ira de Deus, não importa como eu viva. Então, o pecado de Adão é repetido e repetido, e a Bíblia diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Em primeiro lugar, que os filhos dos homens, algumas versões até usam, os filhos de Adão, não é? A humanidade caída. Então, a construção da cidade é a repetição daquilo que Adão fez quando se rebelou contra Deus e comeu da árvore. A natureza pecaminosa de Adão passa a todos os seus descendentes, incluindo nós aqui nesta noite, incluindo eu e vocês. A segunda coisa é que o texto nos mostra um desprezo santo de Deus pela ideia de nós construirmos um nome para nós e de nós acharmos que alguma coisa que a gente faça nos dá segurança. É por isso que o texto, o autor zomba assim dos homens. A Bíblia diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre.
Esse é um santo desprezo. É um santo desprezo. O autor zomba da torre, porque eles tinham feito uma torre para chegar até o céu, não é? Para ir até o céu. Mas essa torre está tão longe do céu, que é como se estivesse dizendo, do céu não dá para ver nada. A maior realização que chega até o céu, na concepção do homem, não é nem visível do céu. Deus não pode vê-la do céu. É claro que Deus pode ver tudo em todo lugar, e Deus não desce nem sobe. Deus não está preso no espaço-tempo, como nós. Mas quando você quer mostrar a natureza ridícula do orgulho do homem, que menospreza a Deus e acha que de alguma maneira pode fazer um nome para si e subir, Deus expõe essa tentativa fútil. Então, há essa ironia de que aquela torre que com seu topo até o céu, não pode ser vista do céu. Ela está tão longe do céu quanto todas as coisas que os homens fazem. Não há nada que o homem faça que possa ser realmente monumental e grande diante de Deus. Então, as aspirações humanas, fazer um nome para si e segurança, à medida que nós repetimos o caminho natural dos nossos pais, não é? Nos coloca nessa situação pífia, mas que há a descrição de todos os bilhões de homens na terra, se eles não estão regenerados. Então, a resposta de Deus a esse pecado é isso. No capítulo 11, 6 e 8 diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então, Deus não só fez eles não se entenderem, mas fez isso em grupo, dividiu eles em povos, em nações, e não é sobre isso que nós queremos falar hoje, mas essa é uma das maneiras com que Deus, ao mesmo tempo, pune os homens, não é? Já faz parte dos seus atos de punição ao homem, ao mesmo tempo que é a maneira com que Deus controla, a providência de Deus determinou em sua sabedoria controlar o mal humano. Ele usa o próprio ser humano para fazer isso. À medida que os homens estão divididos em vários grupos, e tribos, e nações, o orgulho de um limita o orgulho do outro. A maldade de um limita a maldade do outro. Assim, uma nação, tudo aquilo que os homens poderiam fazer juntos, eles fazem menos porque eles estão divididos assim em várias nações e línguas. Porque um contém o outro. Um é cheio de orgulho, mas o outro lado também é. Um quer coisas, mas o outro também é. Isso faz com que aconteça esses movimentos assim, que o evangelho está sendo tremendamente perseguido num lugar, mas no outro lugar não está da mesma forma. O mundo não age, as maldades são controladas por esses interesses mesquinhos do coração do homem, mas que Deus controla ele para a sua própria glória. Isso vai ter um desfecho maravilhoso, apesar de não ser o nosso assunto hoje. Como o próprio orgulho no coração de cada um de nós individualmente, cada ser humano controla o mal potencial que há no coração de todos os homens. Há mal potencial, como a gente falou no início do culto, o pecado é um mal infinito, mas o mal infinito em todos os corações controla um pouco esse mal, porque há um mal infinito num, mas há um mal infinito no outro. O orgulho de um encontra a parede do orgulho do outro, a violência de um encontra a violência do outro, não é? Então isso faz com que o homem tenha que controlar os seus próprios parte da expressão desse mal, porque o outro também está disposto a ir contra ele. Então Deus pôs limites sábios e contém esse mal infinito no coração do homem até o tempo em que ele
desejar. Ele podia fazer isso de várias formas, ele faz de várias formas. Essa é uma delas. Mas a questão é, sou regenerado? Nós vemos as pessoas falarem, muitas das vezes quando estão pregando nos nossos dias, Jesus morreu por você. Isso nunca é dito na Bíblia. Na Bíblia nunca alguém pregando diz que Jesus morreu por alguém. Você nunca vai ver Paulo pregando, ou Pedro pregando, ou em nenhum momento da pregação na Bíblia dizer assim, Jesus morreu por você. Não é essa a pregação. Não é? Nós sabemos que Jesus morreu pela igreja. E também você vê essas coisas fúteis, de que as pessoas... Outro dia eu estava num carro e parou no frente do sinal, aí umas pessoas saíram com uma faixa lá e esticaram assim, Jesus te ama. E o que aquilo quer dizer? Não quer dizer nada. As pessoas estão perdendo seu tempo ali. Não é? Elas acham que estão fazendo algo sobre o Evangelho. Mas a maior parte dos cristãos, que estão às vezes anos na igreja, não entendem o que é o amor de Deus. Imagine as pessoas assim, é por isso que os apóstolos nunca pregaram assim, o apóstolo Paulo nunca foi e falou assim, olha, eu quero dizer para vocês aqui na Grécia, Jesus ama vocês, não tem isso, sabe? Eles pregavam o arrependimento. Então o apóstolo falou assim, Deus ordena em todo lugar que os homens se arrependam, não é? Jesus morreu por você, não é? Pedro, por exemplo, na primeira pregação, vocês mataram o Filho de Deus, e eles foram compungidos em seus corações. O que faremos? Arrependei-vos. Ele não falou assim naquela noite, olha, vocês mataram, mas Jesus ama todo mundo em Jerusalém. Jesus ama, sorriam. Isso é coisa de para-brisa de carro, gente com faixa em sinal. É por isso que as pessoas hoje, elas não têm nenhuma base para saber nem o que é o amor de Deus, nem se de fato são regenerados ou não. Então o que é importante é nós estabelecermos e ajudar todos nós, essa pessoa que conversou comigo, a ter uma base concreta, firme, na qual nós podemos apoiar nosso pé, que não é simplesmente aquilo que nós achamos ou sentimos baseado nas nossas pressuposições a respeito de Deus e a respeito do reino de Deus como nós o concebemos. Então, uma das maneiras mais eficazes é nós pensarmos qual é o fundo, a base das nossas alegrias, de todas as nossas alegrias. O objetivo de todas as pregações é que você troque a base final de todas as suas alegrias, do ego para Deus, não é? Do eu para Deus. Então, esse é o propósito, porque essa é a marca definitiva. Então, pense quando nós pensamos em tudo que nos alegra. E há muitas coisas que são boas em si mesmas e que nos alegram. Todas as nossas alegrias têm uma fundação, elas têm uma base, mas há uma única alegria que não tem uma outra fundação, ela é a base final, ela é a base que sustenta todo o peso de todas as nossas alegrias. Essa base final é que é de importância vital, não é? Então, todas as nossas alegrias e felicidades, exceto uma, tem uma base numa determinada coisa, e apenas uma, ela não tem base em nada, ela é a base de tudo. Então você pode pensar em qualquer coisa, a coisa mais lícita possível. Por exemplo, você tirou em primeiro lugar no Enem, assim, você pode escolher a melhor universidade, você arrasou, você zerou tudo, e você fica feliz, você fica alegre, você fica feliz. E alguém então te pergunta assim, e isso é que é importante, nossa geração, a gente está acostumado com entretenimento faz a gente não pensar, não é? Essa essencialmente é o que o entretenimento faz. E você vê, as pessoas nunca fazem muitas perguntas a si mesmo, elas nem têm tempo para isso, elas estão se distraindo até a morte. Mas quando a pessoa está muito feliz porque passou no Enem em primeiro lugar, ou então ela pode escolher, enfim, e você perguntar, por que você está feliz com isso? Em que isso te alegra? Por que você está... É óbvio que a pessoa pode ter um monte de respostas. Eu estou feliz porque meus pais... esse era o sonho dos meus pais.
e os meus pais estão muito contentes. Isso me faz ficar muito contente. Ou então as pessoas podem dizer assim: olha, eu estou feliz porque, olha, os meus professores, eles me elogiaram, eles disseram: olha, você realmente arrasou, você foi o melhor aluno, você foi lá e mostrou tudo que a gente ensinou a você. Ou a pessoa pode dizer: ó, eu estou feliz assim porque agora eu vou entrar na melhor universidade, no curso que eu sempre sonhei. Você vê, a felicidade, ela sempre tem uma outra base. O cara está feliz porque passou no Enem. Por quê? Por causa dos meus pais, por causa do professor, ou por causa da universidade. Essa alegria tem uma base para esta alegria. Mas se alguém perguntar por que você entrar na faculdade, na carreira que você queria, te faz feliz, você já tem que pensar um pouco mais em qual é a base disso. Você pode dizer: eu sempre quis ser médico. É por isso que eu fiquei feliz, porque eu sempre quis ser médico, e agora, passando em primeira assim, eu vou poder escolher, eu sempre quis ser engenheiro, então agora eu vou poder escolher a faculdade que é a melhor, em que eu vou poder me tornar o melhor médico, ou o melhor engenheiro, ou melhor qualquer outra coisa, e eu sempre quis. E se você perguntasse assim: tá, você está feliz por isso, mas por que você fica feliz em ser um médico assim? Alguém pode dizer: não, porque olha, quando eu era criança, minha mãe teve uma doença gravíssima, e alguns médicos muito habilidosos, eles cuidaram dela, e foi incrível. Desde aquela época eu senti que eu quero ser médico. Deus fez o corpo humano maravilhoso e nos deu essa sabedoria. Ou então eu sempre sonhei em construir coisas, e a engenharia então foi o meu sonho. Enfim, você pode, à medida que você vai perguntando, essa pessoa vai baixando outras camadas para a sua felicidade. No início ela estava feliz só porque passou, e você continuou fazendo perguntas, e trabalho, família, e as camadas vão baixando para outros níveis. Então eu vou poder, se eu for médico, vou poder ajudar as pessoas. Sempre quis ajudar as pessoas doentes, as pessoas ficam sofrem. Você vê que, à medida que a gente vai perguntando, nós estamos ficando mais fundo nas motivações, nessas respostas. E esse é o objetivo, é ir penetrando mais fundo, mais fundo. E quando você chegar na última camada, não é? Mas por que fazer as pessoas felizes assim te faz feliz? Para me sentir bem. Eu me sinto bem fazendo isso. E se você for fazendo essas perguntas, vai chegar ao ponto em que só duas respostas são possíveis. É que você faz tudo isso por causa do seu eu, do seu ego, ou para a glória de Deus. É aí que você vai chegar. Quando as perguntas continuarem, quando você for buscando as bases da felicidade e da alegria, você vai chegar a um ponto em que você vai terminar em você mesmo, no seu ego, no que você quer se sentir bem, você quer fazer um nome para si. Você é um cidadão de Babel, você quer segurança, que o nome para si faz você se sentir bem e seguro. Ou então, é tudo por causa da glória de Deus. Então, no versículo 4, do capítulo 11, diz: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Elogio e segurança, louvor e segurança. Então, o propósito de todas essas mensagens que você ouve é remover essa última camada do eu para Deus. Se isso não aconteceu, um homem não nasceu de novo. Mas se os homens não têm coragem nem de fazer perguntas sérias aos seus próprios corações, é porque cada um de nós aqui, só você, eu e Deus podemos saber essas perguntas. Mas se a gente nunca faz, se quando alguém diz para você assim: pastor, eu não sei, pastor, se eu nasci de novo, eu digo: não, nasceu, para com isso, vai para casa, vê um pouco de televisão, você nasceu de novo. Eu fiz aquela oração aquele dia, não lembra?
você está evitando exatamente aquilo que é essencial. Então você conhece como seu coração funciona agora, e Deus, o que te faz feliz, camada após camada. Você tem que saber que todas as felicidades têm uma camada abaixo, Só uma felicidade não tem camada nenhuma, ela é o chão, o seu ego ou a glória de Deus. Não há mais nada por baixo. Quando você chega até você mesmo, fazendo um nome para si, então não tem mais nada por baixo. Essa é a motivação final. É por isso que a Bíblia diz que não há quem faça o bem. Mesmo quando o homem faz algo aparentemente bem, Deus continua fazendo as perguntas até chegar na camada. Foi só por causa de você mesmo. Só por causa de você mesmo. Não tinha nenhuma relação com aquilo que faz algo bom, que é algo centrado em Deus. Então, nós ficamos felizes e alegres aqui, pensando no Evangelho, porque Deus faz de você algo grande, ou porque você fica feliz porque você pode contemplar, conhecer e desfrutar a glória de quem Deus é. É por isso que Jonathan Edwards fala sobre a gratidão dos hipócritas. Ele diz, mesmo quem se gloria na cruz, acha a cruz maravilhosa, pode não passar de alguém totalmente perdido, hipócrita, porque ele só acha a cruz maravilhosa porque ele acha que aquilo tem a ver com o valor dele. Como Deus me acha tão valoroso assim, morreu, desceu, eu sou incrível, né? Você vê, nas camadas de alegria, mesmo daquilo que parecia espiritual, quando chega na última camada, é o cara que está lá. Jesus é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Ele me salvou. E você fica feliz com isso. Por que você fica feliz que Jesus te salvou? Porque eu estava perdido, e isso te fazia infeliz. Isso agora você faz você feliz. Mas por que que... E vai descendo, e quando chega na última camada, é por causa dele. Ele está maravilhado com Deus, porque Deus faz algo grande dele, e diz que ele tem um grande valor. Não tem nada a ver com Deus, nem com o Evangelho. Então, a última camada, a camada final, é porque Deus, ao te salvar, te faz fazer dele grande, no sentido de glorificá-lo, ou é o oposto, porque você acha que Deus faz você grande. Então, nós não negamos o valor que Deus em Cristo atribui a nós, mas é uma questão de posição, de ranking, não é? Nenhuma daquelas alegrias que nós falamos é errada. Você vê, o cara estava feliz porque passou no Enem. Ela não é errada dependendo da última camada. Dependendo da última camada, ela é totalmente errada. Aquela felicidade é totalmente errada aos olhos de Deus. Então é uma coisa gloriosa ser habilitado pela expiação, por exemplo. Vamos passar para coisas mais daquilo que o Evangelho faz. É maravilhoso pensarmos na expiação e na propiciação que tira a ira de Deus, o Espírito Santo nos libertando. Agora, quando nós pensamos nessas coisas, o prazer final é porque nós somos muito estimados por Deus, ou porque ao nos libertar assim, nós podemos ser aquilo que nós devemos ser, ou seja, encontramos nosso prazer e felicidade final, aquilo que não tem base, é a base de tudo, em glorificar a Deus, exaltar o seu nome. Então tudo paira a respeito disso. Você gosta de louvar, adorar a Deus, porque o fundo, a base final, é porque Deus fez algo de você valioso aos seus olhos, ou é porque é o oposto? Você miseravelmente não via Deus como a coisa mais valiosa do mundo, e a coisa pela qual você existia, e agora a sua felicidade é o fato de que ao ser liberto, você foi liberto para ver quão valioso Deus é, quão valioso é conhecê-lo e exaltá-lo com a sua própria vida. Ou seja, você é feliz porque você agora pode fazer muito desse tesouro que é Deus, ou você é feliz porque na sua concepção Deus faz muito de você e faz você grande e valioso. É óbvio quando você diz para alguém assim, Jesus te ama, as pessoas não estão entendendo nada, elas estão pensando quão valiosas elas são. Elas estão entendendo o oposto.
daquilo que é a base de um homem que nasce de novo. A ideia de que Deus é valioso e glorioso e maravilhoso porque Ele te valorizou muito, é a pior espécie de idolatria que alguém podia ter, mas diabólica, é a idolatria da pior espécie. Eu gosto muito de Deus e amo muito Deus porque Ele é totalmente focado em mim, no meu valor, em quão grande eu sou. Ou você desfruta Deus fazendo muito de você, ou você desfruta daquilo que Deus é, porque ao ser liberto você pode viver para a glória desse nome. Então, amá-lo, desejá-lo, glorificá-lo, sentir prazer nele, deve ser a base final, ou eu mesmo sou a base final. Quando você faz todas as perguntas, em todas as camadas, a camada inferior vai ser essa, uma ou a outra. Isso responde se o homem é regenerado ou não é. Então, é óbvio que muitas pessoas nem gostam de que se fale isso, porque elas se sentem ofendidas. Mas esse é o teste da regeneração. Quando você descobre que Deus faz tudo para magnificar o seu nome, glorificá-lo, expressar a sua glória, e que o gozo do teu coração é se gloriar somente nele, quando isso te ofende, faz você se sentir não muito amado como você gostaria de ser, então é óbvio que essa é um grito oposto de um coração regenerado. Então o fundo das nossas alegrias, a base de nossas alegrias, é algo importantíssimo para nós. Milhões e milhões e milhões de pessoas que se dizem cristãs nunca nasceram de novo. Elas fizeram uma oração, elas repetiram o que as pessoas mandaram, elas ouviram o evangelho de que elas são importantes demais, grandes demais, valiosas demais, sabe, a ponto de elas valerem tanto que elas valem o sangue de Cristo, elas valem essas coisas que Deus tem essa necessidade delas. Então elas acreditam nessa dignidade enorme que elas têm. Então elas, lógico que vão amar um Deus que as vê assim. Até os seres humanos você ama, o homem natural ama, com base naquilo que o outro, se o outro gostar muito dele, valorizar ele gosta daquela pessoa. Se acontece o contrário, ele não gosta. Tudo isso é a respeito dele mesmo. Então é por isso que essa pergunta é crucial, é fundamental. Se a camada final da nossa felicidade é que nós nos vemos como nos sentimos bem porque Deus nos faz, pelo que Ele fez, sentir grandes e importantes, então você está em Babel, você nunca saiu de lá. Você pode ser um cristão nominal em Babel, tudo é uma questão de construir um nome para si, e tudo que de alguma maneira contribui para isso, te faz se sentir bem, mesmo o evangelho assim, mesmo a cruz. Você está na parte inferior, a última coisa sobre a qual todas as tuas felicidades estão apoiadas, é você mesmo. Você não sente alegria em que essa parte inferior, em que se todas as tuas alegrias e felicidades se apoia, seja Deus, a sua glória. Então há milhões e milhões de cristãos nominados no mundo, que nunca experimentaram essa troca na base inferior das suas alegrias. A base inferior continua a mesma, eles mesmos, eles podem ser as pessoas mais comprometidas nominalmente com o evangelho do mundo, elas estão tão perdidas quanto sempre estiveram, porque nascer de novo e ser regenerado é experimentar exatamente essa troca, a troca do eu, do ego, como base final da minha alegria para Deus. Essa é a troca da regeneração. Isso diz respeito, então, nós olharmos para todas as camadas da nossa alegria. Quando Deus é essa última camada, um homem nasceu de novo. Isso é totalmente fora daquilo que o homem é em Adão. Então Cristo se torna o fundo. É por isso que Paulo diz, eu não tenho minha vida por valiosa. Cristo está no fundo, Ele é a base da alegria. Eu não posso perder a alegria se Cristo vai ser exaltado na minha morte.
é o que ele está dizendo. Porque foi trocado, foi trocado. Então, por exemplo, nós começamos um culto hoje cantando És minha fonte, em inglês. Essa música fala, todas as minhas fontes vêm de ti. Todas as minhas fontes fluem de ti. Ou seja, existe uma realidade com aquilo que a gente está falando hoje. Está dizendo o seguinte, todas as fontes da minha alegria fluem de ti. Tu é o chão, de onde nasce tudo isso. Eu não tenho uma alegria que não tenha começado lá contigo como a base. Eu não tenho uma alegria fora, então eu não tenho uma alegria como o mundo tem, porque para o mundo nenhuma das suas fontes estão em ti. A fonte do prazer, do deleite, da realização, não estão em ti, mas todas as minhas estão em ti. Todos os meus outros desejos fluem dessa fonte que tu és. Essa é a fonte a partir da qual tudo flui na minha vida. Então essa pergunta é essencial, porque milhões de cristãos nominados nunca nasceram de novo. Tudo que as pessoas querem é que eles se sintam bem, tudo que as pessoas querem é crescer numericamente. Então nós vamos dizer o que as pessoas querem ouvir, fazer elas se sentirem bem, e essa é a maior tragédia da vida humana. Então elas têm interpretado a conversão, a salvação e a regeneração de uma maneira totalmente fátua. Então eles olham para conversão, e quando eles enxergam que Deus, o Evangelho e todas essas coisas o valorizam, e eles têm uma alegria em Deus, eles têm uma alegria no Evangelho, na igreja, mas quando você vai olhando as camadas, a camada final, sobre onde tudo está apoiado, é Ele mesmo. E não Deus, e não Cristo. É isso que faz as pessoas só verem Cristo, como Ele não está nessa camada final, como um caminho para uma outra coisa. O cara sempre quis ser rico. Há muitas maneiras de ser rico, né? Não quer dizer que é fácil, mas há maneiras. Trabalhar muito, não quer dizer que você vai conseguir. Jogar na loteria, enfim, jogar bola, sei lá, igual o Messi. Tem um monte de maneiras, tanto é que um monte de gente ficou. Mas é meio difícil. Mas tem um monte de maneira, e você sempre quis. Agora, a única diferença é que você acha que Cristo é essa maneira. Disseram para você que todas aquelas maneiras difíceis são substituídas por Cristo. Então agora a igreja, Deus, todas as coisas, porque Ele pode estar entre aquelas camadas, mas Ele não é o fim delas, então Ele pode ser usado. Você sempre quis ser saudável. Ser saudável é complicado, é beça. Você tem que comer certo, e você tem que ir a médico, você tem que fazer às vezes tratamento, e mesmo assim às vezes dá tudo errado. Mas você sempre quis ser saudável. Aí alguém diz para você que ser saudável, Cristo é o caminho para ser saudável. E nós podemos expulsar os demônios da doença de você, e então você adora isso, porque Jesus vai fazer um bem enorme para você. E você sempre quis ser saudável. É por isso que a Bíblia diz algo terrível. Sabe, que Jesus vai dizer naquele dia para pessoas que vão dizer, não te servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu expulsei demônios, eu nunca te conheci. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu nunca fui a fundação das suas alegrias, eu nunca fui a base das suas felicidades, eu nunca te conheci. Eu só conheço pessoas em que a camada final da vida delas, sobre qual todas as alegrias estão firmadas, sou eu, e não o ego, e não você mesmo. Eu só conheço homens que de mim saem todas as suas fontes, nada sai fora de mim. Você vê como essa pergunta é mais importante, pergunta para nós o que está no fundo das nossas alegrias, o que está no fundo da nossa felicidade. Então um monte de pessoas, um monte de cristãos nominados estão no caminho do inferno. É o que Jesus diz, naquele dia vão ficar espantados. Muitos não vão ficar espantados, viveram uma vida totalmente, mas essas pessoas não. Elas tiveram uma ideia falsa, e elas estão indo para o inferno. Mas elas acreditaram o tempo todo que Deus as amava.
porque falaram para elas que Deus as amava, e elas acreditavam, elas se sentiam amadas, quando elas pensavam, olha como ele morreu por mim, olha como eu sou importante, olha como eu sou valioso, olha como eu sou. Ele via todos os atos de Deus como um ato de valorização de si mesmo, como um elemento que é novo, que ele está usando agora, para edificar um nome para si, para sentir que o nome dele, que a vida dele, e para obter segurança, mas a camada final era ele. Ou você quer ser livre da dor, ou você quer ser livre do inferno. Nem o diabo quer ir para o inferno. Alguém diz para você, você vai para o inferno, e agora ir para o inferno, olha, eu posso não querer ir para o inferno pela razão óbvia, eu sou a camada final, isso é terrível, eu não quero estar num lugar assim, isso é a pior coisa. Nada disso tem a ver com o novo nascimento. Você vê, tudo isso pode existir sem aquela camada final ser Deus, a camada que não precisa de outras camadas. Todas as outras alegrias precisam de outra camada e de outra camada, mas então você chega nessa pergunta final, que é você, é o seu ego ou Deus? Então o que aconteceu com essas pessoas é que elas querem as mesmas coisas que elas queriam antes, só que elas querem agora com o Evangelho. Todas as suas alegrias, a fonte delas não é Cristo, é a mesma coisa. Isso não é novo nascimento, queridos. Mesmo que alguém viva na igreja o resto da vida, viva uma vida correta, seja o exemplo, entre aspas, dos fiéis. O novo nascimento é algo lá na parte inferior de todas as nossas felicidades. Não é simplesmente as mesmas comidas, escolhendo um garçom melhor que é Jesus. É outros paladares, é outros desejos, porque a camada inferior mudou, isso vai influenciando tudo, porque ele agora, dele flui todas as nossas fontes. Então, se alguém tem a mesma base que tinha antes, ela pode encher a vida de Deus, ela está perdida, ela não nasceu de novo. Você só está encontrando uma nova maneira de adicionar nova maneira para que a tua felicidade, que tem como base final você mesmo, se cumpra. Isso é a coisa mais perigosa, porque essas pessoas, elas vão assim até o fim, não é? Mas o homem que nasceu de novo, ele experimentou uma revolução no coração, porque lá no mais profundo dele, a alegria, que é a base de tudo, não é ele, é Deus. Não é fazer muito dele, é fazer muito de Deus. Não é fazer um nome para si, e nem louvor e segurança baseado no eu, como as pessoas de Babel. É o oposto. Está até disposto a perder o nome, não é? E a segurança por causa do nome, como os discípulos falaram, sem perder a alegria. Por quê? Eles ficaram alegres por sofrerem por causa do nome, porque a base final era Cristo e não o ego, porque senão você podia até sofrer por alguma razão, com medo de uma outra coisa, mas você não poderia ter alegria, Então, nós não podemos negar que Deus faz coisas maravilhosas sobre aqueles que Ele chama em Cristo, incríveis até, e nós devemos nos sentir amados por Deus, mas se nós perdermos que o amor de Deus por nós nos leva a sermos totalmente focados na glória dEle, ter um deleite nele, e não em nós mesmos, e não focado em nós mesmos, nós não entendemos nada sobre o que é amor. Por isso que é ridículo você dizer para alguém lá no mundo, Jesus te ama, ela está entendendo tudo errado a respeito disso. A maioria dos cristãos estão entendendo errado. Então isso seria o anti-evangelho. Então é óbvio que, por exemplo, há um monte de texto na Bíblia que fala sobre o amor de Deus por nós, mas em todo lugar que você olhar para a expressão desse amor, vai mostrar que você não está na base final do amor de Deus, que você não é a base final, e o coração regenerado se deleita nisso. Nosso tempo é pequeno, mas
está espalhado por toda a Bíblia, que a maneira de que Deus nos ama é nos levar a fazer Ele grande aos nossos olhos, como Ele é grande, e exaltado, como Ele é exaltado, mas agora em nossos próprios corações nós percebemos e nos deleitarmos nisso. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: Deus nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Assim, você vê, quando Ele chega na camada mais baixa, Ele nos predestinou, antes de nós nascermos. Deus está dizendo, isso é grande, isso é maravilhoso, com respeito a todos nós, se somos chamados. Deus, antes de eu nascer, me predestinou para ser parte da sua família. Isso é maravilhoso, eu me alegro nisso. Mas você, a alegria minha, ela vai ter camadas. A camada final pode ser algo que, apesar de eu achar isso maravilhoso, seja totalmente diabólico. Ele me predestinou para ser parte da família dele. Antes do mundo existir, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. E eu estou destinado então a ser parte da sua família para sempre. Deus está dizendo isso para nós. Essa é a expressão do seu amor por nós. Mas quando chega no fim, Ele diz, para o louvor da glória da sua graça. Esse é o fim. Ele não chega no fim e diz, pelo seu valor grandioso, porque você vale muito, que você é uma coisa super especial, por isso que isso foi feito. Não, isso tudo foi feito, e isso é uma demonstração de amor incrível, mas para o louvor da glória da sua graça, para que por toda a eternidade você seja um troféu, que manifeste a glória da graça de Deus, e você desfrute de tudo que Ele é. É isso que eu quero dizer. Essa é a descrição do amor bíblico. Ele nunca tem como alvo final nós mesmos, como a base final. Se a nossa alegria pela predestinação, pela eleição, no final for nós, então nós, mesmo quando falamos que nessas grandes doutrinas, não temos razão nenhuma para pensarmos que fomos regenerados. Porque se eu achar que esse amor no qual Ele não me predestinou é para fazer algo grande de mim mesmo, e é porque eu sou grande, importante, então eu perdi o ponto. E é óbvio que todas essas coisas e as minhas ideias sobre o amor de Deus são totalmente opostas. Isso é crucial, você vê, é crucial. Imagine um mundo que não entende a respeito. A gente está falando sobre pessoas que entenderam parte grande daquilo que o Evangelho é. Mesmo assim, se você não se sente amado, quando percebe que Deus faz tudo para o louvor da glória da sua graça, então você não tem um novo coração. Porque quem tem um novo coração, como a base final da sua felicidade é Deus e a sua glória, ao ler isso ele fica maravilhado. Ele fica super feliz, porque ele não estava esperando que o final disso tudo fosse porque ele é alguma coisa. Então nós temos que ter cuidado, não é? Porque quando as pessoas dizem assim, eu não me sinto amado se Deus não faz tudo com base final em mim mesmo, pelo meu valor. Então essa é exatamente a resposta de um coração não regenerado. Outro texto, por exemplo, diz assim, Deus, Ele diz para nós, eu demonstro meu amor por aqueles que eu dei ao meu filho, porque eu enviei meu filho. Por exemplo, não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque a vós vos foi dado hoje na cidade de Davi um filho. E começa a falar sobre o nascimento de Cristo, e a Bíblia vai explicando isso, que é um texto tão conhecido, e tem uma multidão de anjos que estão cantando glória a Deus nas alturas. Agora você vê, um Salvador nasceu, e porque Ele nasceu, eu vou ser redimido. Esse é o plano eterno de Deus. Pecadores, indignos como Josemar, vão ser soberanamente salvos. Um Salvador foi enviado. Agora, quando chega no fim da explicação de tudo que Deus está dizendo, Ele não diz
graças à sua grandeza, ou à sua dignidade, ou o seu valor muito grande. Ele diz: glórias a Deus nas alturas. É por isso que isso foi feito, por causa da glória dele, por causa da glória do nome dele. Essa é a razão final. Não era você. Nós fomos salvos e amados, mas a razão final disso é essa. E é isso que te alegra quando você nasceu de novo, que é tudo a respeito de Deus. Você não diz, olha que bom, olha que valor eu tenho, Deus veio morrer por mim, um Salvador nasceu, eu sou um diamante bruto. Outro dia eu vi alguém pregando isso: você é um diamante bruto, você não sabe o seu valor, mas Deus viu o seu valor. Isso é diabólico, porque não é sobre isso que a salvação é. Não há valor nenhum, mesmo nós redimidos. Paulo diz: somos um vaso de barro, o tesouro não tem nada a ver com o vaso. Você imagina um homem perdido, você um diamante bruto, outras pessoas não viram o teu valor, mas Deus vê o teu valor. Ele sabe que por baixo desse diamante não lapidado está algo cheio de valor, riquíssimo. Isso não é o evangelho, isso é diabólico. Grande parte das pessoas que se dizem cristãs são cristãs pensando no amor de Deus. É óbvio que ele se sente amado. Quem não se sentiria amado? Amado como um cidadão de Babel, como alguém que tem a sua última camada de felicidade, aquela que não tem mais camadas embaixo, aquela que sustenta tudo, ele mesmo, o ego. E a regeneração é exatamente a troca dessa camada do ego para Deus. Todas as pregações visam isso. Se isso não for alcançado, tudo que a pessoa ouviu é inútil para a vida espiritual dela e para a eternidade. Há pessoas que falam assim da cruz, não é? Que a cruz é uma evidência de quão importante nós somos, quão valiosos nós somos, mas na verdade a cruz é uma manifestação inefável da graça de Deus, para que a sua multiforme sabedoria seja mostrada por toda a eternidade, para o louvor da glória da sua graça. Foi para isso que isso foi feito, para mostrar quão grande é a graça infinita de Deus, não quão valoroso nós somos. A graça dele é infinita exatamente porque nós não valíamos, porque éramos objetos totalmente dignos de ira. É por isso. Então essa é a maneira que você quer que seja. O coração regenerado se alegra nisso. Ele se alegra porque a última camada é Deus, é a sua glória. E quanto mais algo da glória a Deus, mais feliz e alegre ele é. Seja seus sofrimentos. É por isso que Jesus falou para Pedro: essa é a morte com que você vai me glorificar. Pedro não tem que fazer que horrível. Não, essa é a morte com que o meu nome vai ser glorificado no mundo. É por isso que Paulo diz: não tem minha vida por preciosa, contanto que ele seja glorificado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque a base final da alegria dele não era ele mesmo, era essa glória de Deus, e essa era a base de todas as suas alegrias. Então você podia olhar todos esses textos, por exemplo, em 2 Coríntios 5, 14, 15, assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. Há um amor de Deus por nós, e esse amor nos constrange, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, foi por causa dele? Claro que foi, é o que Paulo está dizendo. Foi para a glória dele? Sim. E tudo depende de como o teu coração enxerga isso. Um novo coração. Nós estamos felizes porque Jesus morreu por nós? Estamos. Porque Ele nos ama, porque o seu sangue foi derramado. Mas Ele morreu para quê? Qual é o propósito? Qual é a base final? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Antes vocês viviam para vocês. A base final da alegria era vocês. E o amor dele é exatamente libertar vocês disso. Para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos. É exatamente essa base que o amor de Deus quer mudar. Ou muda. Porque esse amor sempre é vencedor naqueles no qual ele é direcionado.
Então não vivam mais como se a parte inferior fosse vocês, porque Ele morreu, e esse amor é que nos constrange. Ele morreu para que agora os que vivem não vivam mais para si. Falar que Jesus morreu por mim é dizer, Ele morreu exatamente para que eu não viva mais para mim como eu vivia antes. Antes, a base final, aquela depois de todas as camadas de felicidade, a que sustentava tudo era eu. Ele morreu para que eu não viva mais para mim mesmo. Mas por quê? Para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, a troca do ego por Ele. Agora eu não vivo mais para fazer um nome para mim. Agora a base final não é mais o meu ego, não é mais o eu, é Ele. E é assim que o amor de Deus é descrito, não na base de quão valoroso e finalmente eu devo ser, não, é para você não viver mais para você mesmo. E esse amor, Paulo diz, nos constrange. Constrange quem? Um homem regenerado. Quem não é regenerado não pode ser constrangido e ficar maravilhado com a ideia de que eu não vivo mais para mim mesmo, e que eu mesmo não sou a base, a camada final de todas aquelas coisas que me fazem feliz. Sempre eu vou ter que chegar ao final, e não é eu, é Deus, é a sua glória. E se isso não servir para isso, então eu não quero. Quando você chega em João 17, eu vou ter que encerrar assim, é a grande oração de Jesus. Jesus ora pelos seus discípulos, mas não só por eles. Ele diz assim no versículo 20 da sua grande oração, né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, por nós. Ou seja, por todos aqueles que Deus ia chamar um dia. Jesus estava orando, isso é amor, isso é a demonstração do seu amor por aqueles que o Pai deu a Ele. Ele vai dizer nessa oração também, no verso 17, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Você vê, ele está a horas de ser assassinado, mas ele está pensando em você e em mim. Todos nós, quando ele diz, não só esse, mas todos aqueles que... Ele está com todos aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo eficazmente em sua mente. Ele está orando pessoalmente por todos nós. Então isso nos faz sentir amados. Mas ele diz assim no versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então eu amo os discípulos, eu amo todos aqueles que tu me destes, e o meu pedido supremo, o meu maior desejo para eles, é que eles vejam quão glorioso eu sou, para que eles vejam a minha glória, a glória que eu tinha, porque essa é a maior coisa que o amor dele poderia dar a nós, amar a nós, a cada um de nós, é exatamente isso, e é por isso que ele estava orando por nós, para que um dia a gente veja toda a sua glória, e essa é a maior, você vê, a base final, não é para que nós estejamos na base inferior daquela camada de felicidade, mas para que a gente veja a glória dele, para que essa seja a base final da nossa alegria. Ele está nos amando e intercedendo por nós. Então você vê que o amor dele é totalmente diferente daquilo que um homem natural interpreta como ser amado por Deus, ou Jesus te ama, sorria. E como isso define, é a definição de um homem nascer de novo. O homem que nasce de novo, ele nasce para experimentar isso, Jesus como a glória final, e contemplar ele como o céu. Então o céu para nós não é viagens infinitas, se eu pudesse a vida inteira sem doença, conhecendo o Caribe, depois os Alpes, o céu, isso é o inferno. O céu para nós não é jogos infinitos de futebol em estádios, conhecer os maiores estádios do mundo, as melhores praias, as melhores montanhas, os melhores hotéis, infinitamente. Não, céu é Jesus infinitamente. A promessa é que nós vamos contemplá-lo infinitamente, e vamos vê-lo como ele é. Esse é o céu, essa é a promessa, é amá-lo, é vê-lo como grande, é vê-lo como final, é ele ser a parte inferior de todas as nossas felicidades, e tudo aquilo que supostamente é felicidade para as pessoas, mas que não encontra nele como camada final, não é para nós.
Então, em todos os lugares da Bíblia, onde você vai olhar sobre Deus nos amando, ou expressando o seu amor, quando você olhar o contexto, você vai sempre ver que o contexto nos tira como base final, e coloca como a base final a glória e o valor infinito de Cristo. Todo o refrigério da nossa alma flui da visão disso, e a direção dele em nossas vidas. Por isso que Davi, ao compreender isso, diz: olha, guia-me pela vereda da justiça, porque eu sou um diamante bruto e posso me perder no caminho. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, pela glória do teu nome. Isso é apenas como a Bíblia descreve o amor de Deus, e ele é o oposto do que o ser humano, o homem natural, sente. Quando ele diz: eu sinto que Deus me ama, o que ele está dizendo é o oposto do que a Bíblia diz quando Deus ama alguém. Porque o amor de Deus troca a base final daquilo que nós temos como a camada final da felicidade e da satisfação. Então a minha oração é que aquela pessoa, ela realmente olhe para o seu coração com a palavra de Deus aberta, porque ter nascido de novo ou não define tudo. Ninguém pode ver o reino de Deus sem ter nascido de novo. Mas muitas pessoas podem se sentir amadas por Deus, especiais diante de Deus, e achar Deus maravilhoso e a cruz maravilhosa, simplesmente porque a camada final das suas felicidades é ela mesma, e de alguma maneira ela vê todas essas coisas apoiadas nessa camada final. E todo o evangelho pregado na nossa geração só estimula isso, e só convence as pessoas de que isso é verdade, algo que elas já criam por si mesmas. Há muito mais aqui, mas nosso tempo acabou. Camada por camada, pergunta por pergunta, tirando as camadas sobre nossa felicidade. Não importa sobre o que é. Você vê, nós começamos com alguém dizendo: eu estou feliz por causa do Enem. O que Deus está dizendo é o seguinte para nós: olha, quando Deus nos ama, Ele está dizendo: olha, o amor de Deus se expressa por nós, dizendo: eu amo você demais para deixar a sua visão de que você é precioso ocupe o meu lugar. Eu não vou deixar a sua preciosidade tornar-se o seu Deus, porque isso não suporta o peso dos desejos eternos do seu coração. Eu serei o seu Deus, e eu ocuparei esse lugar. E a tua visão de quão precioso você é não vão ocupar a preciosidade que é desfrutar de quem eu sou. E é porque eu te amo que eu faço isso, porque isso é o céu para o qual você foi criado. E eu não vou deixar então a sua preciosidade tornar-se o seu Deus. Eu vou ser o seu Deus, eu vou ser essa camada final de prazer, eu vou ser todas as tuas fontes. Isso é ser regenerado. Quando Deus diz isso para nós, só assim você finalmente saiu de Babel e está no reino de Deus. Não está mais querendo edificar um nome para si, nem encontrar segurança em alguma coisa que você faz, mas todas as suas fontes estão em Deus. Tudo flui daquela camada final. Você nasceu de novo. E essa regeneração é de uma semente incorruptível, não pode morrer. Essa é a pergunta das nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sua graça tirou